Olá, irmãos, tudo bem? Bom, espero que vocês tenham tido uma semana abençoada por Deus. Hoje, domingo, né, a gente vai estar estudando mais um pouco a respeito do livro de Gênesis. E antes de começar no assunto nosso de hoje, a gente vai estar orando. Senhor Deus e eterno Pai, que na tua presença, Senhor, eu te agradeço de todo o coração pela sua bondade, pela sua direção. Agradeço também por todo o seu cuidado com as nossas vidas. Agradeço, Jesus, porque em todos os momentos o Senhor sempre esteve ao nosso lado, nos dirigindo, nos guiando os passos, e em nenhum instante o Senhor permitiu que mal algum nos viesse. Eu sou grata a Ti, Pai, porque neste dia estudaremos a Tua Palavra e também te peço entendimento e compreensão daquilo que o Senhor quer nos passar. É o que eu oro em nome do Seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Bom, o nosso texto ele vai estar baseado em Gênesis 43, do verso 29 a 31. Mas antes da gente entrar, né, no assunto, vamos só retomar um pouquinho, né, daquilo que a gente estudou, daquilo que a gente viu, né, na verdade, na aula passada, com a Lisete. Então, na lição anterior, a gente viu as ocorrências de disputas familiares, né, que entre as esposas que Jacó tinha, que eram as irmãs Lia e Raquel. E isso fez com que se espalhasse entre os seus próprios filhos, né, essa disputa familiar depois. E quando José, já adolescente, ele começa a ter os sonhos, né, que ele tinha, que era dos seus irmãos, né, se prostrando diante dele, seus pais se prostrando diante dele. E isso gerou um conflito também entre os irmãos, porque eles começaram a ter ciúmes, a ter inveja de José, né? E então eles começaram a querer fazer algo de mal, né, para José. E então José ele é vendido, né, como escravo ao Egito, e Deus ali, né, no Egito, ele começa a transformar, né, a vida de José e todos aqueles que estariam à volta dele também. Então Deus começa a abençoar então todos ali, porque José, de uma certa forma, era diferente naquele local. E entrando na nossa lição, né, de hoje, a gente vai ler Gênesis 43, do verso 29 ao 31, que diz o seguinte: Levantando os olhos, José viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e perguntou: É este o filho mais... Não, é este o irmão mais novo de quem me falaste? E disse Deus seja gracioso para contigo, meu filho. E comovido em suas entranhas por causa de seu irmão, José saiu depressa e procurou onde chorar. E entrando em seu quarto, ali chorou. Depois lavou o rosto e saiu. E contendo-se, disse: Servi a comida. Eu fui analisar, né, outras versões, né, a respeito do verso 29, né, logo para o final, no momento em que José fala para Benjamim e diz: Deus seja gracioso para contigo, meu filho. E em outras versões é tido como, né, que Deus seja bom com você,
que Deus lhe conceda sua graça, que Deus seja bondoso, que Deus te abençoe. E aqui a gente vê que o irmão mais novo, né, de José, Benjamim, José ele trata dessa forma, né, ao ver Benjamim, né, que Deus seja bom com você. E isso daí seria um tipo de saudação que na época eles faziam. E a gente vê isso também em Ruth 2:4. Vou abrir aqui em Ruth rapidinho, só pra gente ver essa passagem, 2:4. Naquela hora, Boaz chegou de Belém e disse aos ceifeiros: o Senhor esteja convosco. Eles lhe responderam: o Senhor te abençoe. Então, era uma forma de saudação que eles faziam na época, né? Saudando desse modo, né? E pelo fato de Benjamim estar presente ali na frente de José, ele se emociona por ver, né, seu irmão caçula e procura um lugar, né, para desabafar, para chorar. E nós vemos aqui que José ele fica feliz em ver, né, o seu irmão caçula. Em seguida, ele pede para que aqueles que trabalhavam, né, na casa de José servissem a mesa, né, colocassem a mesa. Mas a gente vai voltar só um pouquinho no mesmo capítulo, só para entender o porquê que os irmãos de José estavam ali, né, novamente. E logo no capítulo 43, logo no começo, no verso 1, diz: a fome na terra continuava muito severa. Então a gente vê que ainda, né, não tinha passado aquele tempo, né, de escassez que Deus havia falado. E só que o alimento que eles tinham comprado, né, na primeira vez que tinham ido para o Egito já tinha acabado, ou já estava acabando, né? Então Jacó ele pede para que os filhos voltem ao Egito para comprar mais mantimentos para eles, né, para a família deles. E então Judá ele responde, né, ao próprio pai: o homem que nos advertiu, nos deu um aviso, deixou claro: se o vosso irmão não estiver convosco, não vereis a minha face. Então de nada iria adiantar, né, para eles voltarem ao Egito novamente para comprar mantimento, se eles não tinham, se eles não estariam com Benjamim ali. Então a gente vê que há um impasse nessa parte, né? Retornar ao Egito para comprar mais mantimentos, sem Benjamim ali junto, e não conseguir comprar, porque José ele deixou claro, né? Se Benjamim não estivesse ali com eles, eles não iriam ver a face de José e também não iriam poder, né, comprar o mantimento. E então levaria todas as pessoas da família deles, né, à fome, ou eles voltariam para lá, né, com Benjamim junto, e correriam outro risco, né, levar e acabar não conseguindo trazer talvez Benjamim de volta. Então Jacó ele não vê outra escolha a não ser atender o pedido de Judá, né, nesse momento que ele fala que, na verdade, Judá fala para deixar o rapaz, que seria Benjamim, sobre os cuidados dele. Então Jacó, de uma certa forma, autoriza, né, a ida de Benjamim para o Egito e abençoa eles, dizendo: e que Deus Todo-Poderoso vos conceda misericórdia. Essa semana eu estava lendo Êxodo, e em Êxodo 6,
em Êxodo 6:3, vai explicar o porquê desse o Deus Todo-Poderoso. Então, Êxodo 6:3 diz: aparecia a Abrão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas não me conheceram pelo meu nome, o Senhor. Então, os patriarcas, eles conheciam Deus como Deus Todo-Poderoso, e não pelo próprio nome de Deus, né? Que é o Senhor, que é Yahvé. Então, a gente vê a forma que Deus, né, ele se apresentou nesses dois tempos, né, na verdade. Mas essa história de Êxodo a gente vai ler mais pra frente. Seria só para ter um encaixe aqui nesse verso. E quando José, então, ele vê os seus irmãos, né, ele diz a um dos seus empregados a levá-los, né, até a sua residência e preparar ali um banquete para eles, porque eles iriam cear com José naquele dia. E eles ficam, então, muito temerosos, porque, poxa, estariam indo, né, para a casa do governador do Egito, né? Então, eles ficam temerosos, achando que alguma coisa iria, de fato, acontecer a eles naquele momento. Então, eles preparam rapidamente, né, os presentes que eles trouxeram, né, para José. E no momento em que José ele chega, né, na residência dele, os irmãos eles se prostram, né, diante de José, que é no verso 26, né, lá para o final, inclinaram-se diante dele até a terra. Então aqui a gente vê a promessa de Deus, né, o sonho que José teve se cumprindo, né, dos seus irmãos se prostrando diante dele, né, aqui já José como governador do Egito, né, então a gente vê, poxa, o tanto de tempo que levou para isso de fato acontecer. E a gente vê Deus transformando o mal em bem. O mal que foi planejado por conta de uns ciúmes, por conta de uma inveja lá atrás, Deus pegou isso para transformar em bem. Desculpa. E então foi necessário, né, para José ele passar por tudo aquilo, para que os planos de Deus viessem a se cumprir, não só na vida dele, mas no meio do seu povo. Porque a princípio aqui seria só a família de Israel, a família de Jacó. E eles indo para o Egito, eles ali estariam se multiplicando e se tornando o povo de Israel. E quando José ele é então vendido, né, ao Egito, ele tinha apenas 17 anos. E muito tempo ele acaba se passando ali. E acredito que José ele teria em torno de uns 40 anos, né, na parte em que os irmãos retornam pro Egito. Então a gente vê nesse momento que há um tempo de em torno de 23 anos de preparo. José ele passou por muitas coisas para até esse momento. E aqui, não só aqui, né, em todos os livros da Bíblia, a gente vê que em todos esses momentos há um tempo de processo. E que em cada tempo desse processo, Deus ele está com o seu povo, trabalhando de alguma maneira. E aqui há situações que acabam desafiando, né, nos desafiando. Mas na questão de José, o desafio principalmente é em relação às suas emoções. A gente vê que José, ao ver seu irmão, de fato, ele se emociona, ele não consegue se conter. E assim a gente vê também lá em João 11, de 32 a 35, que é relatado a morte de Lázaro. Que Jesus ele não consegue se conter naquele momento. Não pelo fato de talvez ele estar triste, mas sim pelo fato de ver as irmãs de
de Lázaro, angustiadas, tristes. Então ele não consegue se conter naquele momento. E as emoções humanas, elas são difíceis e muitas vezes nós não conseguimos distinguir corretamente. E Jesus, que é Deus, ele se fez humano, ele sentiu as mesmas coisas que nós sentimos. Isso daí a gente vai ver lá em Efésios 2. Deixa eu só abrir aqui, só para ler esse trecho. Filipenses 2, de 5 a 8, que diz o seguinte: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que se devesse apegar, mas pelo contrário esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Então a gente vê, né, aqui isso de que Jesus ele sentiu as mesmas coisas que nós, porque ele se tornou um ser humano. E a gente vê que ele passou pelas mesmas consequências, né? A consequência do choro, que pode ser de alegria ou de tristeza, embora de José, né, no caso que a gente tá estudando, que é Gênesis, ele tenha tido um sentimento de alegria por ter visto seu irmão. Mas muitos acabam sentindo na forma de tristeza através de perdas, de outras ocorrências também. Mas Cristo, ele fala que a gente não deve se apegar nas coisas daqui e ficar tristes sempre, né? Porque ele mesmo nos disse que nós teríamos aflições, né, no mundo, mas que devíamos ter ânimo, ter bom ânimo, porque ele mesmo já venceu. E em todas as épocas, a humanidade ela passou por momentos muito difíceis. E nós hoje também estamos passando por um momento difícil, né? Já faz um ano, quase um ano e meio, um ano e um mês mais ou menos, que a gente está passando por uma pandemia. Quem imaginou nós passando por uma pandemia, né? E não está sendo fácil, né? Em nenhum momento talvez tenha sido fácil. Não só nessa época em que nós vivemos, mas em todas as outras, né? E assim como José ele enfrentou várias batalhas, né? Várias coisas na época dele. Poxa, José foi vendido, foi tirado do meio da sua família, foi vendido como escravo numa terra estrangeira. Ali ele foi depois acusado injustamente por algo que ele não fez. José ele foi parar na cadeia, né? Ele foi preso por conta dessa ocorrência de ter sido acusado. E nesses momentos, na verdade, em nenhum momento, né, Deus se distanciou de perto de José. E até quando nos piores momentos que José tinha, Deus estava com ele. E isso foi gerando uma transformação. Deus foi transformando o mal que haviam feito para José em um bem, né? Ali José começou a crescer, José começou a mudar. As atitudes de José, se por assim dizer, começaram a ser mudadas. José ele saiu, né, daquilo que seria uma criança e foi para um homem, né, atitude de homem.
Então a gente vê que Deus ele trabalhou em diversas situações com José. E se a gente for para ver, José estava no lugar que ele deveria estar, né? Era necessário José estar ali, porque somente ele talvez poderia, né, salvar o povo daquilo que estaria ocorrendo e daquilo que ocorreria mais para frente também. Nós não compreendemos o porquê coisas ruins acontecem, né? Mas sabemos que em todos os momentos Deus ele vai estar conosco. E haverá, sim, haverá dias de chuva, haverá dias de sol, mas é necessário olhar um todo, na verdade, né? E só para encerrar, eu queria destacar um trecho que eu achei bem interessante na nossa revista, porque toda semana a gente se baseia as aulas através de uma revista que a gente tem para estudo. E se a gente estivesse presencialmente lá na igreja, a gente estaria fazendo o acompanhamento dessas aulas através dessa revista. Mas um trecho bem interessante que eu ao ler, né, a revista para fazer montar o estudo, eu queria destacar que diz assim: o que concede a vitória sobre as angústias e as preocupações não é a solução, mas a continuação da confiança naquele que pode continuar a livrar de todas elas. Muitos olham para a saída errada. A saída muitas vezes não é a saída. A saída é a permanência na confiança do Senhor. E isso é verdade. Quantas vezes nós ficamos olhando para uma mesma porta, esquecendo que tem muitas outras, né? Às vezes a gente quer sair pela mesma porta que a gente entrou. E Deus não trabalha dessa forma, né? A gente viu até então as várias formas que Deus trabalha, né, com o seu povo. E conosco também não seria diferente, né? Basta a gente confiar e permanecer, né, na presença de Deus. E, de fato, não é fácil, né? Mas é necessário. E eu tenho tido isso como na minha própria vida como exemplo, né? Muitas vezes, diversas situações, na verdade, né? A permanecer confiante, né? Você querer agir com as suas próprias mãos, com o seu próprio esforço, né? E tentar tirar, né, da mão de Deus, né? Não é fácil, mas a gente tem que permanecer confiante que Deus, Ele de fato sabe o que a gente necessita, de fato sabe tudo que a gente precisa. E a gente tem que agir conforme esse trecho, né, fala. O que concede a vitória sobre as angústias e as preocupações não é a solução, mas a continuação da confiança naquele que pode continuar a livrar de todas elas. Muitos olham para a saída errada, mas a saída muitas vezes não é a saída. A saída é a permanência na confiança do Senhor. Então que você guarde esse trecho, né, em seu coração. Se você quiser anotar, né, o vídeo ele vai ficar na página da igreja, do YouTube. Então você pode ver os estudos várias vezes também. E que Deus abençoe também, né, esse começo de semana que a gente está tendo e o resto de mês também. Mas antes de encerrar, né, encerrar com uma oração. Senhor Deus eterno Pai, eu sou grata a Ti, Deus, por todo o cuidado, toda a direção que o Senhor tem tido em nossas vidas. Agradeço, ó Pai, pelo auxílio e sustento que o Senhor nos dá. E também, Senhor Deus,
pelo estudo da Tua Palavra neste dia. Que sejamos, ó Deus, confiantes naquilo que o Senhor quer para nós. Que o Senhor nos abençoe mais uma semana e num resto de mês, ó Pai. É o que eu oro em nome do Seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Bom, que você tenha, como eu disse, uma semana abençoada pelo nosso Deus.